O casamento é, para muitos, um laço de confiança e amor. E durante anos eu acreditei que o meu era exatamente assim. Carlos e eu vivemos juntos por mais de 15 anos. Ele era meu companheiro, meu confidente e, acima de tudo, o homem que eu acreditava conhecer melhor do que ninguém. Quando ele faleceu, de maneira repentina, um pedaço de mim morreu junto. O luto foi um processo devastador, e enquanto tentava juntar os pedaços, descobri que ele havia deixado um testamento, algo que eu nunca esperava. A leitura do testamento foi marcada para algumas semanas após o funeral. Eu imaginava que seria uma formalidade simples, dividir bens, garantir a segurança financeira da família e seguir em frente. Mas, no fundo, havia algo que não se encaixava. Carlos nunca mencionou a intenção de escrever um testamento, e a ideia de que ele pudesse ter algo para dizer além do óbvio parecia improvável. Mas, ao mesmo tempo, um sentimento inquietante crescia em mim. Ele sempre teve um ar reservado, uma parte de si que parecia fora do meu alcance, como se carregasse segredos que nunca compartilhou. No dia da leitura, o advogado de Carlos estava lá, sério e profissional. Sentada ao lado de familiares e alguns amigos próximos, eu esperava ouvir palavras simples e diretas, mas o que aconteceu foi muito além disso. O advogado começou a leitura com um tom que misturava solenidade e cautela. A primeira parte deste testamento é dedicada à minha amada esposa, Laura. Ele começou. Meu coração apertou. As palavras de Carlos, mesmo em um papel, ainda tinham o poder de me atingir profundamente. Mas, à medida que ele continuava, percebi que o que estava por vir não era o que eu esperava. O advogado continuou lendo, e as palavras de Carlos eram cuidadosamente escolhidas, como se ele estivesse tentando me preparar para algo grande. Laura, minha vida ao seu lado foi o que me deu forças nos momentos mais difíceis. Mas há coisas que nunca consegui te contar. Segredos que carreguei comigo por anos. E sei que é injusto deixá-los para você agora. Ainda assim, acredito que é hora de você conhecer toda a verdade. Meu corpo congelou. O que ele queria dizer com toda a verdade? Olhei ao redor, tentando decifrar as reações das pessoas. Alguns pareciam tão confusos quanto eu, enquanto outros evitavam me encarar, como se soubessem mais do que estavam dispostos a admitir. Continuei ouvindo em silêncio, enquanto o advogado lia os detalhes do testamento. Carlos havia deixado a maior parte de seus bens para mim, o que não era surpreendente. Mas então veio a parte que realmente mudou tudo. Para Maria Fernanda e Guilherme, deixo as chaves do apartamento na Rua Almeida, assim como o fundo de investimento que estabeleci em seus nomes. Minha mente girou. Quemeram Maria Fernanda e Guilherme? Nunca ouvi esses nomes antes, e Carlos nunca mencionou nada que indicasse que ele tinha outra propriedade ou pessoas além de nossa família. Quem são eles? Perguntei em voz alta, interrompendo a leitura. O advogado levantou os olhos para me encarar, hesitando antes de responder. Eles são beneficiários mencionados por Carlos. Não tenho informações adicionais. A sala ficou em silêncio. Os familiares cochichavam entre si e meu coração estava acelerado. Minha mente tentava encontrar explicações plausíveis, mas todas pareciam absurdas. O advogado, tentando retomar o controle da situação, continuou lendo. Laura, sei que essa revelação será um choque para você, que para qualquer outra pessoa. Mas dentro de mim, havia algo que dizia que fazia sentido. Carlos sempre foi reservado, às vezes evasivo, quando o assunto era seu passado. Ele mencionava poucas coisas sobre a vida antes de nos conhecermos, dizendo que preferia focar no presente. Sempre aceitei isso, acreditando que era apenas parte de quem ele era. Mas agora, tudo parecia ter sido cuidadosamente calculado para esconder essa verdade. Decidi que precisava saber mais. Onde estão essas crianças? Quem é a mãe? Perguntei ao advogado, mas ele apenas balançou a cabeça. Carlos não forneceu muitos detalhes no testamento. Apenas deixou orientações para que você encontrasse as respostas no apartamento mencionado. Meu coração apertou.
O apartamento na rua Almeida, que eu nem sabia que existia, agora parecia o centro de um mistério que eu precisava desvendar. Depois que a leitura terminou, todos começaram a sair, mas fiquei ali, sentada, tentando absorver tudo. Os parentes cochichavam, e eu podia sentir seus olhares julgadores. Algumas pessoas se aproximaram para oferecer condolências, mas suas palavras soavam vazias. Tudo o que eu queria era ficar sozinha. Voltei para casa naquela noite com a cabeça cheia de perguntas. Quem eram Maria Fernanda e Guilherme? Por que Carlos escondeu isso de mim? E o que mais eu não sabia sobre ele? Na manhã seguinte, decidi que não podia esperar. Peguei as chaves do apartamento e fui até o endereço mencionado. O prédio era discreto, em uma rua tranquila, e não parecia nada fora do comum. Subi até o andar indicado, com as mãos tremendo, e abri a porta. O que encontrei lá dentro mudou tudo. Ao abrir a porta do apartamento, fui recebida por um silêncio que parecia conter mais segredos do que eu estava preparada para enfrentar. O lugar estava impecável, com móveis modernos e uma decoração minimalista. Mas o que mais me chamou a atenção foi o quanto tudo ali parecia vivido. Era um lar. Fotos sem porta-retratos, brinquedos cuidadosamente guardados em uma estante, até uma jaqueta pendurada na cadeira da sala. Não era apenas um espaço vazio. Era o lugar onde alguém claramente vivia, ou tinha vivido até pouco tempo. Meu coração disparou quando vi as fotos. Em uma delas, Carlos estava abraçado a duas crianças sorridentes. Uma menina que parecia ter cerca de 10 anos e um menino um pouco mais novo, Maria Fernanda e Guilherme. Era como se eu estivesse vendo um lado, completamente desconhecido do homem que amei por tantos anos. Ele não parecia o Carlos que eu conhecia. Havia uma leveza no sorriso, um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Quem era esse homem? E por que ele escondeu essa parte da vida dele de mim? Passei os dedos pelas bordas da foto, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. As perguntas vinham em avalanche, e a dor da traição crescia a cada segundo. Tudo naquele apartamento parecia gritar que Carlos tinha uma segunda vida, uma vida que ele cuidadosamente manteve separada da nossa. Mas o que me deixou ainda mais perturbada foi o que encontrei em um armário no quarto principal. Em uma caixa de madeira, havia um envelope com meu nome escrito. Meu coração quase parou. Com as mãos trêmulas, abri o envelope e comecei a ler a carta que ele havia deixado para mim. Laura, se você está lendo isso, significa que a verdade finalmente veio à tona. Sei que você deve estar furiosa comigo, e tem todo o direito de estar. Não sei como justificar o que fiz, mas espero que, ao menos, você entenda os motivos por trás das minhas decisões. Maria Fernanda e Guilherme são meus filhos, fruto de um relacionamento que tive antes de te conhecer. A mãe deles, Clara, faleceu em um acidente pouco antes de nos casarmos, e desde então eu assumi a responsabilidade de cuidar deles. As palavras dele eram como facas perfurando minha alma. Ele tinha filhos antes de mim? Por que nunca mencionou isso? Por que manteve tudo em segredo? Continuei lendo, tentando encontrar alguma justificativa que fizesse sentido. Eu mantive isso em segredo porque tinha medo de como você reagiria. Sabia o quanto o tema de filhos era sensível para você. E, egoisticamente, achei que escondê-lo seria menos doloroso do que enfrentar a verdade. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas eu sempre tentei fazer o melhor por todos. Eles nunca souberam sobre você, dizia a carta. Eu queria proteger você, mas no processo, acabei traindo sua confiança. Sei que é pedir demais, mas espero que de alguma forma você consiga perdoar o que fiz. Mais importante, espero que você possa conhecê-los. Eles são crianças incríveis e merecem uma chance de fazer parte da sua vida, se você estiver disposta. Fechei a carta e me sentei na cama, sentindo o peso de tudo que ele havia escrito. Não era apenas a traição que doía, era a sensação de que ele nunca confiou em mim o suficiente para compartilhar essa parte da vida dele. Mas, ao mesmo tempo, havia um apelo nas palavras dele que eu não podia ignorar. Ele estava arrependido.
E, agora que ele não estava mais aqui, a decisão de como lidar com tudo isso recaía completamente sobre mim. Levantei-me e continuei explorando o apartamento, tentando absorver o máximo possível daquela vida paralela que Carlos tinha criado. Encontrei desenhos feitos por Guilherme, diários de Maria Fernanda e até uma lista de tarefas com a caligrafia dele. Era evidente que ele os amava, que fazia tudo para estar presente na vida deles, mesmo que isso significasse manter um segredo tão grande. E apesar de toda a dor que eu sentia, não conseguia evitar uma ponta de curiosidade. Quem eram essas crianças? Elas sabiam de mim? Enquanto eu estava imersa nesses pensamentos, ouvi um barulho na porta. Meu coração disparou. A maçaneta girou lentamente e, por um momento, pensei em me esconder. Mas, em vez disso, permaneci onde estava, tentando manter a calma. Quando a porta se abriu, 2 crianças entraram correndo, Maria Fernanda e Guilherme. Eles pararam abruptamente ao me verem, confusos e assustados. "Quem é você?" perguntou a menina, com uma expressão que misturava curiosidade e medo. Eu não sabia o que dizer. As palavras pareciam presas na minha garganta. Mas, naquele momento, percebi que a verdade não poderia mais ser evitada. Respirei fundo e dei o primeiro passo para mudar tudo. "Meu nome é Laura", disse, com a voz tremendo. "Eu era casada com o pai de vocês." Maria Fernanda e Guilherme ficaram imóveis, encarando-me como se estivessem tentando processar o que eu havia acabado de dizer. A menina foi a primeira a reagir, franzindo o rosto em uma mistura de desconfiança e confusão. "Casada com o nosso pai? Mas ele nunca falou de você." As palavras dela eram um golpe direto no meu coração. Guilherme, mais novo, se aproximou da irmã, buscando algum tipo de segurança em sua presença. Ele parecia mais curioso do que assustado, mas ainda assim hesitante. Eu sabia que precisava de cuidado com o que diria. Qualquer palavra errada poderia piorar uma situação que já era complicada demais. "Eu sei que isso pode parecer estranho, e sinto muito por vocês estarem descobrindo isso assim. Eu não sabia que vocês existiam até agora." Minha voz tremia, e eu podia sentir as lágrimas ameaçando cair, mas me forcei a permanecer firme. Maria Fernanda cruzou os braços, a desconfiança crescendo. "Se você era casada com ele, por que nunca esteve aqui? Por que nunca conhecemos você?" A pergunta dela era válida, mas eu não tinha uma resposta que fizesse sentido. Como explicar que Carlos escondeu minha existência da vida deles, assim como escondeu a deles de mim? Eu queria muito poder responder a todas as suas perguntas. Comecei, tentando manter a calma. Mas a verdade é que eu também me estou tentando entender tudo isso. Seu pai, ele manteve muitas coisas em segredo, de mim e de vocês. Eu só descobri sobre vocês agora, depois que Elise foi. O rosto de Maria Fernanda suavizou levemente, mas ainda havia uma barreira entre nós. Guilherme, por outro lado, deu um passo à frente. "Você sabe onde ele está agora?" perguntou, sua voz pequena, mas carregada de esperança. Meu coração quebrou ao perceber que eles ainda não sabiam da morte de Carlos. Como alguém poderia deixar 2 crianças tão inocentes sem respostas, sem qualquer tipo de explicação? Eu comecei, mas as palavras falharam. Foi nesse momento que uma mulher entrou no apartamento carregando sacolas de compras. Ela parou imediatamente ao me ver, os olhos arregalados. "Quem é você?" perguntou sua voz carregada de autoridade e proteção enquanto olhava para as crianças. "Sou Laura", respondi, tentando soar calma. Eu era a esposa de Carlos. As palavras pareceram criar um impacto instantâneo nela. "Meu Deus", ela murmurou, colocando as sacolas no chão. Você é a Laura?" Antes que eu pudesse responder, a mulher se aproximou, segurando minha mão com força. "Meu nome é Helena", disse, seu tom cheio de emoção. "Carlos me pediu para cuidar das crianças depois que ele não pudesse mais."
Foi então que a realidade do que estava acontecendo finalmente se encaixou. Carlos havia planejado tudo. Ele sabia que sua morte deixaria um vazio na vida dessas crianças e, de alguma forma, tentou garantir que elas não estivessem sozinhas. Mas por que ele não me incluiu em seus planos? Por que me deixou descobrir tudo dessa maneira? Helena parecia entender minha confusão. Carlos me contou sobre você, disse, surpreendendo-me. Ele me pediu para não dizer nada a você até que fosse o momento certo. Ele achava que estaria protegendo vocês dois ao manter isso separado. As palavras dela apenas reforçaram a dor que eu sentia. Mesmo em seus últimos momentos, Carlos ainda tentou controlar a narrativa, como se não confiasse em mim o suficiente para lidar com uma verdade. Maria Fernanda e Guilherme estavam quietos, observando nossa interação. Era evidente que eles estavam tentando entender como aquela estranha se encaixava em suas vidas. "O que vai acontecer agora?", perguntou Maria Fernanda, sua voz finalmente mostrando uma vulnerabilidade que ela tentava esconder. Helena olhou para mim, como se esperasse que eu respondesse. Mas a verdade era que eu não sabia. Como eu poderia tomar uma decisão sobre algo tão grande quando mal conseguia processar tudo o que havia descoberto? Respirei fundo, tentando encontrar alguma clareza em meio ao caos. "Eu não sei exatamente o que vai acontecer", admiti. "Mas quero que vocês saibam que não estão sozinhos. Eu não vou desaparecer da vida de vocês. Prometo." Maria Fernanda olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e, pela primeira vez, vi uma centelha de aceitação. Guilherme se aproximou e segurou minha mão. "Você vai ficar?", perguntou, sua voz carregada de inocência. "Vou", respondi, com mais convicção do que pensei ter. "Vou ficar." Nos dias que se seguiram, minha vida virou de cabeça para baixo. As crianças, Maria Fernanda e Guilherme, eram tão inocentes quanto confusas, tentando lidar com a perda do pai enquanto descobriam que ele tinha uma esposa que nunca mencionou. E eu, por outro lado, estava tentando encontrar um equilíbrio entre a dor da traição e a necessidade de proteger essas duas vidas que agora estavam de alguma forma conectadas à minha. Helena foi uma presença crucial nesse momento. Ela parecia conhecer mais da vida de Carlos do que eu jamais soube, e suas palavras ajudaram a preencher as lacunas deixadas pelas mentiras dele. "Carlos nunca quis te machucar, Laura", disse ela em uma de nossas conversas. "Ele era um homem complicado, mas tudo o que fazia era pelo bem das pessoas que amava, mesmo que nem sempre fosse do jeito certo." Embora suas palavras fossem reconfortantes, elas não diminuíam o peso que eu carregava. A verdade é que Carlos fez escolhas que me privaram de partes importantes da vida dele, e isso era algo que eu teria que aprender a aceitar. Decidi que precisava entender melhor a relação entre Carlos e seus filhos, e, para isso, passei mais tempo no apartamento. Cada objeto, cada foto, parecia contar uma história sobre o homem que ele foi para eles. Um pai amoroso e presente, que fazia de tudo para garantir que tivessem uma vida feliz. Em um canto da sala, encontrei um diário que ele mantinha, onde escrevia sobre seus dias com as crianças e seus sentimentos em relação à situação. Uma passagem em particular chamou minha atenção. "Laura merece saber, mas não consigo encontrar as palavras. Tenho medo de perdê-la. Medo de que ela não entenda o quanto eu a amo, mesmo que tenha guardado esse segredo." Essas palavras foram um golpe em meu coração. Por mais que me sentisse traída, era impossível ignorar o amor que ele claramente sentia por mim. Carlos não era perfeito, e suas escolhas foram equivocadas. Mas, em algum nível, ele acreditava que estava fazendo o melhor para todos nós. Foi essa compreensão que me levou a tomar uma decisão importante. Eu não deixaria que os erros dele destruíssem o que ainda podia ser construído. Com o apoio de Helena, comecei a passar mais tempo com Maria Fernanda e Guilherme. No início, a desconfiança ainda pairava, principalmente por parte de Maria Fernanda, mas aos poucos conseguimos encontrar um terreno comum. Guilherme, com sua inocência e curiosidade,
fazia perguntas sobre o pai, e eu respondia o melhor que podia. Falar sobre Carlos com eles era doloroso, mas também era uma forma de honrar sua memória e construir uma ponte entre nossas vidas. Algumas semanas depois, decidi fazer algo que parecia impossível no início. Trouxe as crianças para minha casa. Não era uma mudança definitiva, mas um passo importante para mostrar que eu estava disposta a ser parte da vida delas. Foi estranho, no começo, ver os quartos vazios de Carlos agora preenchidos com risadas infantis e o caos de brinquedos espalhados. Mas, ao mesmo tempo, era reconfortante. Era como se, de alguma forma, eu estivesse encontrando um propósito em meio à confusão. Aos poucos, Maria Fernanda começou a baixar a guarda. Em uma noite, enquanto estávamos sentadas no sofá, ela finalmente falou: "Eu achei que você fosse ficar com raiva da gente." Olhei para ela, sentindo o peso de suas palavras. "Nunca ficaria com raiva de vocês", respondi, segurando sua mão. "Vocês não têm culpa de nada. E mesmo que seu pai tenha tomado decisões difíceis, ele amava vocês mais do que tudo. Isso eu posso garantir." A relação entre nós ainda era um trabalho em progresso, mas, pela primeira vez, senti que estávamos no caminho certo. Quanto a Helena, ela continuava sendo uma presença constante, ajudando a preencher os espaços que eu não conseguia ocupar sozinha. Sabia que nunca substituiria Carlos na vida das crianças, mas também sabia que podia oferecer a elas algo diferente: estabilidade, carinho e uma conexão com o legado dele. Hoje, quando olho para Maria Fernanda e Guilherme, vejo neles um reflexo do homem que Carlos foi. Não apenas seus erros, mas também seu amor e sua luta para proteger aqueles que importavam para ele. O caminho até aqui foi difícil, e ainda há momentos em que sinto a dor da traição e da perda. Mas com o tempo, aprendi que o amor não é perfeito, e que as pessoas que amamos podem nos machucar, mesmo sem querer. Ao final de tudo, a verdade é que Carlos deixou um legado complexo, mas que também trouxe algo inesperado: uma nova família. Não foi como eu imaginei, e certamente não foi fácil, mas, de alguma forma, nos encontramos. E, por mais dolorosa que a jornada tenha sido, sou grata por ter tido a chance de reconstruir algo bonito a partir dos cacos que ele deixou para trás.